Estamos no Centro de Pesquisas Ellen G. White, aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Campus Engenheiro Coelho, onde aconteceu a rededicação do memorial do Dr. Júlio Schwantz. Ele era pastor e professor, lecionou em todo o mundo e dominava 20 línguas. Ele morreu em 2008 com quase 93 anos de idade. O pastor Schwantz é uma referência para todos nós que trabalhamos como pastores ou como professores para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um homem com um caráter inquestionável, uma sabedoria incomum, um homem que serviu a Deus através da sua igreja em vários continentes, um homem que dominava e falava e escrevia várias línguas. Os seus conselhos, as suas orientações sempre foram muito bem embasadas e de um valor inquestionável para os seus estudantes. De maneira que, para nós, hoje, estarmos recebendo esse memorial aqui dentro do NASP, nós acreditamos que isso possa servir de incentivo, de motivação para os nossos alunos seguirem as trilhas de homens como ele. Nos dias de hoje, nós precisamos de pessoas que sejam referências, que se colocam como modelos. E o pastor Schwantz é uma referência e é um modelo para nós que servimos e aqueles que estão se preparando para servir a Deus através da sua igreja. De maneira que nos sentimos muito honrados com esse momento histórico para nós do campus de Engenheiro Coelho. A trajetória do pastor Siegfried Schwantz é inspiradora para novas gerações. Eu acho que a influência dele é extremadamente positiva e nós, como igreja, não podemos esquecer sua presença através da história na formação de novas gerações. Eu acredito, pessoalmente, que o memorial que está aqui neste centro contribuirá para que as novas gerações possam ter um referente, um modelo nucleante de qual é o perfil do servidor de Deus no século XXI. Essa entrega total, esse comprometimento total, essa capacidade de expressão enquanto à sabedoria, usar os talentos e as capacidades que o Senhor nos dá com propriedade no contexto pessoal de cada um de nós, são valores muito importantes que ele legou às novas gerações. E o memorial neste centro não será simplesmente uma lembrança de aquele que passou por esta terra, viveu e serviu. Será um ente importante e significativo na formação das novas gerações. E estamos orando para que essas novas gerações conheçam esse instrumento de Deus e o considerem como um modelo apropriado para imitar. Nós do Centro White, nessa manhã, tivemos a honra de receber um grupo de pioneiros, de pessoas que foram ligadas à vida e à história do Dr. Schwantz, e também tivemos a honra de rededicar um memorial que a ele foi construído. Esse memorial é algo extremamente importante para a igreja, porque apresenta um pouco do histórico das mais de 4 décadas que ele exerceu no seu magistério e também como administrador e professor, pastor e também escritor. Dr. Schwantz, ele deixou marcas na vida de muitas pessoas, inclusive na minha pessoa, que ele foi meu professor por 3 anos de idade, por 3 anos. Enfim, nós nos sentimos extremamente honrados por poder receber dentro do Centro White esse memorial que vai lembrar a vida de um dos mais ilustres professores que o seminário de teologia já teve. Uma pessoa que falava 20 línguas, ele tinha compreensão de inúmeras línguas, muitas delas que já não são mais faladas hoje, e nós nos sentimos realmente muito honrados com a existência e o posicionamento desse memorial aqui dentro do nosso centro de pesquisas.
Olá, meu nome é Wagner William de Sá, sou estudante do primeiro ano de Teologia. Hoje eu estou representando aqui para vocês um dos mais ilustres professores que esta Escola de Profetas já teve. Estou falando do Dr. Siegfried Júlio Schwantes. Ele deu aulas em nosso país durante mais de uma década e também lecionou nos 5 continentes deste planeta. Essa beca que eu estou usando hoje é a mesma que ele usou no dia 11 de junho de 1963, quando se formou na Universidade John Hopkins, recebendo este canudo, que simboliza o título de PhD em Estudos Veterotestamentários. O Dr. Schwantes deixou marcas na vida de professores e alunos. A luz que irradiou de seus conselhos, de suas aulas e principalmente do seu exemplo é algo que jamais será esquecido. Nessa manhã, eu, como estudante de teologia, gostaria de reafirmar os ideais que ele legou e assumir o compromisso de levantar bem alto a tocha da verdade, que é a palavra de Deus, para que possamos, dentro em breve, ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e me diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar.
muitas outras pessoas ilustres que são conhecidas da família Schwantz. Não vou citar o nome de todos, porque estão aqui alimentando com a sua presença. Uma definição que foi dada do Dr. Schwantz, que é assim que eu vou me referir ao nome dele agora, foi uma definição latina: primus inter pares, que quer dizer o primeiro entre os iguais. Como professor, ele foi um exemplo de um intelectual acadêmico, exerceu uma enorme influência na vida de inúmeros alunos por onde passou como professor. Ele trabalhou em 7 divisões ao redor do mundo. Eu posso imaginar quantas aulas ele ministrou durante esse período, quantos conselhos ele deu, quantas palavras ele proferiu durante essas décadas como professor. A sua carreira se iniciou a partir de 1932, quando ele concluiu o curso ginasial e foi o aluno que proferiu o discurso de formatura. Mas ao concluir o curso ginasial em 1932, ele também obteve o título de pedagogo por uma escola lá na Praça da República chamada Caetano de Campos. Em 1933, ele se matriculou com 17 anos de idade no CAB, porque ele queria cursar teologia. Na verdade, o sonho dele não era ser um teólogo. O sonho dele era ser um professor. Era ser um professor. Mas ele se matriculou com 17 anos de idade e ele concluiu o curso de teologia, que naquela época tinha só 2 anos, em 1934. Ele foi tão bem sucedido na sala de aula como aluno, foi tão exemplar nas suas notas, no seu comportamento, no seu exemplo, que a divisão sul-americana, naquela época, em 1934, lhe ofereceu uma bolsa de estudos para estudar o bacharelado lá no Pacific Union College. E ele passou os anos de 35 a 38 lá no Pacific Union College, que fica no estado da Califórnia. Ao voltar para o Brasil, ele iniciou a sua carreira oficialmente como professor do CAB em 1939. E por 5 anos, ele foi professor de matemática, química, física, latim e, ao mesmo tempo, ele foi pastor auxiliar da igreja de Santo Amaro. Em 1944 a 1947, ele foi chamado para atuar como diretor do ITA, que naquela época era o Instituto de Teologia lá em Petrópolis, Adventista, em Petrópolis, hoje o IPAI. E naquele momento ele exerceu uma forte influência no nascimento daquela escola. Em 1947 ele se dirigiu para os Estados Unidos para cursar o programa de mestrado em teologia. Ele começou a sentir a necessidade de ser um acadêmico melhor preparado para servir a Deus. E assim ele fez o seu mestrado em teologia na Potomac University, que é hoje atual Andrews University. Em 1950 ele foi professor e pastor do Spanish American Seminary no Novo México, pastor da igreja e professor do South. E em 51 ele voltou para o Brasil. E aqui ele continuou o seu magistério por um período de 7 anos. Em 1953 ele foi ordenado pastor. Veja quanto tempo ele levou para ser ordenado.
início do Evangelho. Quanto tempo! E em 54, além de todas as funções acadêmicas que ele exercia no CAB, ele também era pastor da igreja do CAB. Um aspecto importante a ser sobressaltado em toda essa história é que a sua esposa, Dona Marinha, assim como ela gostava de ser chamada, ela foi um exemplo de esposa de pastor. Foi um exemplo. Sempre quando consultada pelo seu marido, o seu esposo sempre a consultava para receber um chamado. Ela dizia ao seu marido: você é um servo de Deus, eu não vou interferir no seu chamado. Aonde Deus chamar, iremos. Ela tinha esse espírito de abnegação pelo trabalho do seu querido esposo, ao qual cuidou e se sujeitou desde sua juventude, quando se casaram. O Dr. Schwantes, ele tinha um compromisso com Deus e com a sua palavra, como está aqui simbolizada por esta tocha. Compromisso com Deus e com a palavra de Deus fez do seu magistério e do seu ministério uma bênção e um sucesso na vida de tantas pessoas que passaram por suas classes. Ao olharmos para a sua carreira, nós podemos ver a experiência de um homem que agregou uma série de coisas ao mesmo tempo, uma série de funções ao mesmo tempo, e é difícil nós encontrarmos isso em um só indivíduo. Ele foi um pesquisador, um escritor, um pastor, um evangelista, um comunicador, um administrador. Ele tinha muitos dons e talentos, aos quais dedicou todos para a honra e a glória de Deus. Pastor Schwantes poderia muito bem ter sido um empresário, um cientista, poderia ter sido um homem de negócios, usar o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual para fazer dinheiro, ser importante, mas Deus de alguma forma tocou o seu coração para que ele pudesse ser um servo fiel na causa de Deus. Queridos, nesta manhã eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. O Dr. Schwantes, ele tinha domínio de 20 línguas. 20 línguas. E eu quero dizer a vocês que eu fui aluno. Marcas que ele deixou na vida de outros alunos também foram deixadas na minha vida. A sua humildade, a sua simplicidade, a maneira dele tratar bondosamente e respeitosamente os seus alunos, foi algo marcante na minha experiência como aluno dele. E eu trago em minha veste nesta manhã uma marca dele, que foi doada pela professora Keila, que é esta gravata. Esta gravata ele usou muitas vezes. E eu trago em meu corpo as marcas do meu professor Schwantes. Esta marca, esta gravata que costumeiramente o pastor costuma dizer que é uma gravata de púlpito, porque ela não chama a atenção de ninguém. Mas, quais línguas o professor Schwantes falava? Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, grego, latim, esperanto. Deu aulas de esperanto. Falava o hebraico moderno e o antigo. Falava o árabe. E depois, ele conseguia ler línguas que já não são mais faladas, como o hieróglifo, o egípcio antigo, o acádio, o aramaico, o siríaco, o cuneiforme, o ugarítico, o sânscrito e, por último, a nossa língua mater, o português. Queridos, esse foi o legado deste homem, representado pelo querido amigo que está aqui nesta manhã, aparamentado com as roupas, e esse é o diploma que ele recebeu em 1963, está aqui o diploma, depois vocês podem ver, na Universidade de Johns Hopkins.
Aliás, conta a história que ele podia ter escolhido entre Harvard e Johns Hopkins para fazer o seu doutorado. Ele escolheu Johns Hopkins. Queridos, eu quero deixar uma mensagem para esses alunos que estão aqui e para todos nós. O legado que ele deixou, a luz dessa tocha que ele acendeu, nós não podemos deixar apagar. Como professores, alunos, como membros dessa igreja, o legado que ele deixou deve continuar aceso. E essa luz deve cada vez mais brilhar para que o mundo, para que os pecadores que estão imersos nas trevas do pecado possam conhecer a luz da palavra de Deus, da verdade de Deus. Portanto, jovens, amigos da teologia, esse é o legado de um dos mais ilustres professores que passou por essa oficina de profetas. Deus use vocês e que vocês jamais deixem que essa tocha caia ou se apague. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora ouvir mais uma música do quarteto. Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez
só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Queridos, nós temos a honra de ouvir agora a filha. Você, professora Keila, vou até te buscar aqui. Você fale o que vier a tua vontade. É esse aqui. Muito obrigada, pastor Bertinho, por ter nos recebido aqui, por ter aceitado esse lugar que já foi doado ao primeiro colégio Ceará, e eles me doaram agora para o Gimnásio 2, e eu acho que é o acesso para o momento de teologia fora, assim, aqui. E eu também posso dizer que se o papai soubesse que estamos fazendo tamanha festa para ele, que ele se envergonharia, porque ele é uma pessoa muito simples, nunca tocava a sua trombeta, não contava nada se a gente não perguntava, porque ele achava que isso era orgulho, vão, e que ele não acreditava nisso. Era uma pessoa muito simples. Tanto é que eu fiquei sabendo certas coisas da vida do papai quando eu li o livro, porque ele não discutia essas coisas. É uma pena, mas meu pai era uma pessoa muito calada. Outras coisas que não foram mencionadas, ele fez pesquisas e escavações na Jordânia e no Iraque. E era uma coisa que gostou muito, achou árduo, mas gostou do trabalho, da experiência, e que ele tinha grande afinidade com esses países e se aborreceu muito com as guerras do Oriente Médio. Foi um lugar que ele gostava muito, do qual ele aprendeu e tirou muita coisa. Mas eu quero agradecer novamente ao pastor Estância pela vontade de receber aqui, preparou um programa tão lindo, o quarteto foi montado tão bem, e foi um prazer em você, até se parece muito. Muito obrigada a todos. Deus te Muito bem. Pastor Neville, um prazer, por favor. Não preciso ir até lá. Pois não. Mas penso que estarei representando aqui este grupo da melhoridade e como alguém que teve o privilégio de ser aluno e colega de trabalho do pastor Schwartz. Em 1939, quando ele chegou de volta, ele foi meu professor de história. Parece incrível que nós ouvimos falar sempre dele como sendo um professor de matemática, de física, de química e depois de teologia. Mas ele foi meu professor de história. Era um menino de 14 anos. Mas foi daquele tempo que eu aprendi a admirar o pastor Schwartz. E eram as férias. Eu fui para casa porque não podia ficar no colégio. Naquele ano, o pastor Schwartz foi indicado pela direção do colégio para fazer promoção do colégio em algumas cidades, entre elas a cidade onde meus pais residiam. E ele me escolheu como seu cicerone. E eu levei de casa em casa das famílias que tinham filhos e que poderiam, talvez, enviá-los para o colégio. E como o número de famílias era muito elevado, sobrou algum tempo. E ele perguntou se não havia alguma coisa interessante a conhecer na cidade. Eu me lembrei que na minha cidade passa por perto o rio Itararé, que é um rio que, ora ele é visível e ora ele é subterrâneo. E ali existe um lugar que tem uma caverna, que é chamada Caverna da Santa. E eu levei o pastor Schwartz até lá. E para chegar até lá, nós tínhamos que andar nos trilhos da estrada de ferro. E estávamos andando, pisando naqueles dormentes e não rendia muito. E ele disse, então, vamos saber uma coisa? Vamos andar pelos trilhos. Só que pelos trilhos, a gente, se andar sozinho, a gente escorrega e pode cair. Vamos dar as mãos e vamos andar juntos. E andamos ali alguns quilômetros, de mãos dadas, nos trilhos da estrada de ferro, até chegar lá no lugar onde havia aquela caverna. E ele também se deliciou com aquelas belezas naturais e a água do rio depois saindo no lugar lá de uma forma visível. Depois voltamos, naturalmente, e terminou a viagem dele.
Mas, voltando ao colégio, eu havia passado para a terceira série ginasial. Naquele tempo, se iniciava o estudo de matemática, de física e de química na terceira série. Eu tive o privilégio de ter a tríplice influência do pastor Schwantz como professor dessas 3 matérias. E se eu já tinha uma certa inclinação para a matemática, se acentuou justamente com as aulas muito bem dadas, de maneira simples, como foi dito aqui, mas de uma maneira bastante convincente, de uma maneira tal que não se podia dizer que não havia preparado a aula, porque sempre estavam as aulas muito bem dadas e conduzidas. E para terminar o curso ginasial, que era de 5 anos naquele ano, de alguma forma aconteceu que o professor que lecionava latim, que se lecionava na 5ª série, não podia lecionar, ou frequente, não me lembro o que foi. Mas quem foi chamado e convidado para lecionar latim? O pastor Schwantz. E eu fui aluno dele também nas classes de latim. Depois, naturalmente, eu e meus colegas ingressamos na universidade, mas, novamente, uma coisa que foi um benefício. Ele voltou para o IAE em 1951, foi dito. Dali para frente tivemos o privilégio de ser companheiros de trabalho durante os anos em que ele passou lá. E foi uma feliz convivência. Minha esposa e eu nunca nos esquecemos de uma visita que ele nos fez pouco tempo depois que nós nos casamos. Eu quero dizer que, em termos de pastores e colegas de trabalho, é uma das poucas visitas que nós recebemos. Porque sempre se pensa que os colegas não precisam de visitas, né? Mas foi muito agradável a visita do pastor Schwantz. Ele trabalhou também como algum cargo na igreja, inclusive foi mencionado aqui que ele pastoreou a igreja do IAE durante algum tempo. E eu creio que nesse tempo eu devo ter sido ou diácono, ou tesoureiro, ou, quem sabe, ancião, juntamente com ele na direção da igreja. Foi mencionado aqui que ele também trabalhou na igreja de Santo Amaro. Foi outra coisa que tive em comum com ele, só não ao mesmo tempo. E por 6 anos, como professor, e de maneira, digamos assim, voluntária, eu e mais o professor Orlando servimos na igreja de Santo Amaro. Digo, a ordenação do pastor Schwantz, foi dito aqui, foi postergada naturalmente pelos trabalhos e algo que fez em outras áreas. Comigo, eu desejava também ser pastor, mas acabei por necessidade da obra me tornando professor. Também tive o privilégio de ser ordenado, não pela instituição na qual eu trabalhava, mas pela Associação Paulista, pelos trabalhos prestados na igreja de Santo Amaro. E naquele tempo, em que ele também, durante parte desse tempo, estava na igreja do colégio, eu pude observar a maneira sábia de ele se conduzir nos pronunciamentos, nos casos difíceis e às vezes delicados. Era sempre uma coisa bem ponderada, bem pensada. E geralmente, quando ele falava, acabava a discussão. Por quê? Porque eu via primeiro antes de falar. E quando ele falava, ele já falava com convicção. Era muitas vezes defensor dos alunos. E nós sabemos que os alunos dão trabalho, é certo. Mas são a esperança também da igreja, aqueles que estão trabalhando e dando trabalho. E assim eu tenho essas lembranças do pastor Schwantz bem gravadas na minha mente e sou grato a Deus por ter sido aluno dele e colega de trabalho dele. Que Deus seja louvado pelo trabalho que ele fez e que nós sejamos agradecidos e também tenhamos a oportunidade de servir a Deus olhando para ele como um modelo, porque ele foi. E se hoje posso dizer que fui um professor que lecionou muitos anos matemática e física,
foi em lembrança das aulas que eu recebi. Depois eu preparo também que eu continuei recebendo. Deus seja louvado e vamos realmente procurar olhar para essas figuras do passado como pessoas que servem de ânimo, entusiasmo e inspiração para o presente. Nesse instante nós vamos fazer a rededicação desse memorial. Esse memorial, em princípio, foi doado para o Campo São Paulo. O Campo São Paulo não possui mais o curso de teologia lá, e por algumas razões eles não fizeram mais uso desse memorial, e nós então tomamos a liberdade, por meio da Keila e do pastor Otávio, para que trouxéssemos esse memorial para este campus, para que tivesse maior aplicação para os alunos da área de teologia que não conheceram o pastor Schwantz. O pastor Schwantz, ele nasceu no dia 24 de julho de 1915 e morreu no dia 1º de junho de 2008. Ok? Esse memorial foi feito e idealizado pelo meu querido pastor Otávio Bels, que está sentado aqui. Ele que preparou esta obra de arte, todos os detalhes. Depois vocês poderão conhecer, passando aqui ao redor desse memorial. Lembrando que ele está localizado em um ponto estratégico. Não sei se você percebeu que aqui estão as fotos do Campo São Paulo, que é o local onde ele dedicou a maior parte do seu ministério como professor e pastor. Então, realmente, essa é a parte que nós encontramos aqui dentro desse espaço, para nós colocarmos esse memorial. Eu queria agradecer ao pastor Bels pela sua gentileza, pela sua idealização desse projeto, e agradecer à família por nos passar isso e deixar isso aqui como uma memória da família Schwantz. Eu vou pedir apenas que o pastor Bels explique rapidamente, em 2 pinceladas, o que nós temos aqui nesse memorial, e depois da explicação deles, vocês poderão então passar aqui em revista o memorial. Sou feliz por ser adventista do 7º dia, na igreja de emoções. Eu estou emocionado aqui. Quando eu vi o quarteto, eu estava primeiro perdão, estou sem paletó, eu não fui na minha casa ainda, moro no interior, não tive tempo. Então, desculpa por estar aqui. E eu estava trocando essa camisa de masculino quando alguém do quarteto me disse que ia cantar e tal. O segundo, daqui para cá. Aí ele perguntei, tem nome já o quarteto? Ele disse, não tem nome. Então eu sugiro, Quarteto Visão, porque vocês 4 usam óculos. Para quem não conhece, a Keila é da ONU e aposentou-se no FMI. Acho que 2 anos atrás, é isso? 3 anos atrás. Ela conheceu o mundo, visitava o pai por onde ele andou. Então, pensando nisso, o Nadir Demetrio me disse assim, Otávio, você gosta do pastor Schwantz? Eu falei, isso? Isso não é pergunta, não é, Nadir? E conversamos algumas facetas e tal. Inclusive, aqui quando o pastor Neville falou, a gente fica contente de ouvir, viu, pastor Neville, a sua fala, o seu modo de falar. O pastor Schwantz me deixou em segunda época, meu professor de ciência. Aí no exame oral ele olhou para mim e falou assim, Otávio, você tira férias o ano inteiro. Você vê aonde que ele foi mexer comigo, né? Eu falei, tá bom, professor. E as férias eu vou estudar as ciências. E também ele era um professor, professor Martim, pastor, professor Martim. Ele dava aula para a gente. Quando chegava o dia de prova, ele tinha as questões
Quadro Negro, hoje é computador, né? E explicava as questões, e agora eu vou me retirar, porque eu tenho certeza que vocês não vão colar, vocês não vão se enganar, seus pais ganham dinheiro para manter vocês aqui, vocês não vão fazer isso, e se retirar. Então, mexia com o brilho estudantil, não é isso, pastor Martinho? Que homem, né, o pastor Sérgio Pereira? Ele mexia conosco, Roberto, desculpa, Sérgio é outro. Os dois são altos. Era o seguinte, o pastor Schwantes mexia conosco. Então era melhor tirar uma nota baixa com honra do que uma nota alta 10.